Marcelo, gravando já, fique à vontade. Clica nesse ocultar aí para ficar aparecendo só a apresentação sua mais bonitona e manda bala, fião. Tá com você. Pronto, senhor. Beleza. Boa noite, galera. Boa noite, senhor. Eu sou o Marcelo, do 6º semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O trabalho no qual eu peguei para apresentar é o Sport 4.0, no qual eu vou dar uma breve introdução, comparando esportes antigos com o desenvolver dele até a atualidade. Podemos ver que nós sabemos que o esporte praticado antigamente e atualmente já não são praticados da mesma maneira, comparado com alguns anos atrás, onde nós podemos lembrar que os mesmos exercícios com recursos simples e práticos devido à nossa época era exercido conforme as ferramentas que eram fornecidas na época. E com o passar do tempo, a tecnologia foi avançando junto com o esporte, as duas foram migrando, criando assim novas ferramentas, novas estruturas, e assim elas foram se desenvolvendo. Podemos lembrar também que conforme o mundo ele não vai parando, né, junto com a tecnologia, e tudo isso daí acaba se desenvolvendo diversas transformações tecnológicas junto com o esporte e tudo mais. Assim podemos dizer também que no esporte profissional, podemos lembrar que hoje em dia não seria mais possível imaginar um cenário no qual um atleta de ponta quebrando recordes sem os diagnósticos de desempenho e o auxílio de outros equipamentos que possuem essas tecnologias. Um exemplo legal que eu peguei aqui é a Fórmula 1, no qual, para quem acompanha, sabe, né, que antigamente eles percorriam tal volta em tal tempo, utilizando determinados litros de combustível, usando determinado tipo de pneu. Conforme essa tecnologia foi avançando, hoje você pode ver que as voltas elas são feitas mais rápidas, usando tanto tipo de gasolina, determinado tipo de pneu, o motor também foi avançando e tudo mais. Hoje em dia, o piloto quase que não pilota mais o carro, né? O carro meio que quase que está pilotando sozinho. Outro exemplo legal aqui também foi a evolução das bolas usadas nas Copas do Mundo. Essa imagem que eu consegui pegar, ela mostra a primeira bola que foi utilizada na primeira Copa do Uruguai. Ela era uma bola assim um pouco mais pesada, né, devido à borracha que ela usava, né, o couro. Aí, conforme os anos foi passando, ela foi evoluindo até se transformar na famosa Jabulani, que é a bola mais considerada por muitos, a mais polêmica de todas as Copas, porque eles queriam fazer uma bola perfeita, né? E ela é uma bola perfeitamente redonda, no qual, quando um atleta ele dava um chute de mais de 75 quilômetros, ela fazia uma curva muito grande. E parece que foi a Copa que mais teve reclamação de goleiros, né? Que teve muitos frangos, entre aspas, nessa Copa, por causa que era muito difícil agarrar ela. E tem a bola da Copa da Rússia também, no qual foi introduzido o chip, que quando a bola passava da linha do gol, ela apitava no relógio do árbitro e o árbitro conseguia ver, sem o auxílio do bandeirinha, se tinha sido gol ou não. Outros exemplos aqui que eu acabei pegando, que eu achei muito legal, foi a questão do VAR, né, que hoje os 3 árbitros acompanham fora da linha, das 4 linhas, através de monitores de vídeo, que eles são auxiliados por esses árbitros de vídeos, e muitas das vezes acaba ajudando o lance, e outras vezes acabam causando polêmica, mas nunca essas polêmicas são por causa do sistema, e sim por causa do ser humano que está monitorando elas.
A outra estratégia foi a estratégia que times utilizam. Um exemplo aqui que eu peguei foi da seleção da Alemanha em 2014. O que eu achei muito interessante foi que ela construiu um banco de dados que analisou vários pontos de dados da equipe dela e também da equipe dos adversários que ela iria enfrentar. E esse sucesso é atribuído à melhoria de velocidade do atleta, relacionado aos dados como o tempo médio que um jogador tinha, a posse de bola, e entre outros tipos de análise de estudos, assim como estratégia de... Entre outros tipos de estratégia. Um outro exemplo aqui é o protetor bucal para lutadores, no qual eles começaram a ser feitos com impressão 3D, que se encaixava perfeitamente na boca dos atletas, e ele também existe um ali que ele serve para quantificar a substância de saliva, e através dessa saliva ele vê se o atleta está no doping ou se não está. Tem essa questão das pranchas, que era feita de madeira, elas pesavam 80 quilos e tudo mais. Hoje em dia o atleta ele pode escolher o tipo de prancha que ele vai optar por as competições e tudo mais, e ela é feita sob medida para ele. Tem a questão também dos materiais esportivos, as roupas que os atletas utilizavam antigamente e usam hoje. Com relação ao algodão, que era usado na fabricação de camisetas, o tecido ele não era bem aliado, pois ele encharcava muito rápido com o suor dos atletas. E a maioria dos uniformes esportivos hoje em dia são de tecido sintético, que em alguns casos ativam uma tal de microcirculação sanguínea e acelera evaporação do suor. Também tem a bandagem terapêutica, que é muito utilizada também por atletas que praticam musculação. E também aqui eu fiz questão que também que o professor pediu para ele citou nos exemplos, que é o TOPS dos atletas, que ele é utilizado bastante para analisar o desempenho dos atletas durante os jogos, né, para ver a quilometragem de corrida dele, quanto peso perdeu e tudo mais. E também tem para os atletas que gostam de praticar corridas, praticar esse tipo de modalidade, que fica nos smartphones e nos relógios inteligentes. E uns exemplos que eu aproveitei para pegar nas Paralimpíadas é a prótese de perna, no qual ela é encaixada nas pernas dos atletas. Ela foi até um pouco polêmica, porque quando um atleta ele pula, diziam que essas próteses aí, ela envergava, fazendo com que o atleta pulasse com uma distância maior aos que não utilizavam, né? Mas aí foi questão de opinião. Tem os assentos dos jogadores de basquete, que antigamente eles não tinham esse tipo de estrutura, no qual, tanto no assento, tanto nas rodas, né, elas eram mais retas, aí os atletas eles acabavam adquirindo problema de coluna. Hoje em dia já não tem mais esse problema. E também um dos mais famosos foi os drones das aberturas das Olimpíadas, no qual fez toda aquela imagem que ficou famosa no mundo inteiro, utilizando 1.824 drones controlados por uma pessoa no computador. E essa foi a minha apresentação. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês.